PCP, Partido Comunista Português. Boa noite a ambos e bem-vindos. Dito o sorteio, começo por Ana Gomes. Ana Gomes, ontem, no debate que teve, falou da importância do dia anterior, quando Marisa Matias falava da importância do dia a seguir às eleições. Ficou no ar aqui uma dúvida que eu gostava que esclarecesse. Isso é um convite a uma convergência à esquerda, um convite claro a Marisa Matias e, por exemplo, a João Ferreira? Boa noite, Carlos Daniel, boa noite, João. Sim, eu acho que a convergência é sempre importante. De forças. Sim, portanto, é um estender de mão a essa possibilidade. A convergência é sempre importante. E temos visto como a convergência fez a diferença nestes últimos anos. Positivamente, em benefício do povo português. Eu apoiei a geringonça 1. Tive pena que não houvesse uma geringonça 2 formal. Mas vejo que há convergências, ainda agora, para o Orçamento de Estado, que foram muito importantes, que trouxeram benefícios para os cidadãos. Mas permita-me recentrar na questão presidencial, portanto, até porque há aqui um horizonte de uma eventual segunda volta, poder congregar essas vontades. Portanto, mas o que a Ana Gomes abriu a porta foi um entendimento antes do dia 24 de janeiro. Não depende de mim, como eu disse, pelo meu lado, isso é possível. Eu estarei sempre disponível para convergências, porque acho que, sobretudo quando a democracia está em causa, está sob ataque, e não estou a referir-me apenas ao nosso país, em termos genéricos, o mais importante é que aqueles que entendem a importância da democracia, mesmo tendo muitas divergências, se possam unir para regenerar e reforçar a democracia. Revelou também uma aproximação, pelo menos pessoal, a Marisa Matias, no sentido de perceber da possibilidade de juntarem esforços nesta eleição. Fez o mesmo com João Ferreira? Não, eu não disse isso. Eu disse que no princípio... Não disse muito, por isso é que eu gostava de perceber o que é que aconteceu. Quando eu própria estava em reflexão sobre se devia ou não apresentar a minha candidatura, sim, troquei impressões com a Marisa. Eu sou amiga da Marisa, além de ser colega dela, temos divergências, mas também temos muitos pontos de convergência. E troquei impressões com ela. Mas uma coisa é trocar impressões, outra coisa é pensar se era possível estarem juntas num projeto. Trocámos impressões apenas. E com o João não troquei. Mas pode trocar hoje, pelo menos perceber já da sensibilidade do João Ferreira. Mas também posso dizer que estivemos 10 anos no Parlamento Europeu, houve muitas oportunidades de divergência, mas também houve muitas oportunidades de convergência. E, portanto, enfim, o João não é claramente o meu adversário nesta contenda, porque eu considero que o meu adversário é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E já vamos falar mais dele, se permite. Mas, naturalmente, que tenho todo o gosto de estar aqui hoje a debater com o João, sendo o João candidato. João Ferreira, não seria a primeira vez que um candidato apoiado pelo Partido Comunista abdicaria em nome de outro candidato. Aceita este repto de Ana Gomes ou está fora de hipótese? Eu fiz questão, quando apresentei a minha candidatura, fiz questão de a apresentar como um espaço de convergência amplo. Tenho constatado com muita satisfação que, de facto, há uma corrente de apoio a esta candidatura que vai muito para lá das fronteiras que alguns poderiam julgar confinada. Tenho recebido apoios de quadrantes diferentes do meu, é público e notório, apoios de partidos que não o meu partido, de pessoas que não são do meu partido. Está a falar de Isabel Moreira e de quem mais? Não estou a falar apenas, esse é um dos casos que publicamente... Mas podia revelar mais algum que depois surpreendesse porventura? Alguns já foram anunciados publicamente, outros poderão ainda vir a ser. De qualquer forma, sublinhei a natureza desta candidatura como espaço de convergência. Espaço de convergência de todos aqueles que, identificando na situação atual desafios claros para o nosso futuro imediato, que não radicam apenas naquilo que aconteceu nos últimos meses, mas que têm raízes mais fundas no que são um conjunto de problemas estruturais que este país vem arrastando há muitos anos, todos aqueles que identificam a necessidade de responder a essas dificuldades, responder a esses problemas. Mas agora e fazê-lo a partir... Deixe-me só concluir. A questão da convergência não se pode discutir em abstrato. Neste caso concreto, a questão da convergência... Mas a convergência aqui é muito concreta. Ana Gomes pergunta se o João Ferreira estaria disponível para convergir. Eu acho que a questão da convergência não deve ser discutida em abstrato. Deve ser discutida em função daquilo que cada português entende, sobretudo aqueles que se situam à esquerda, aquilo que entendem que deve ser um exercício dos poderes presidenciais no contexto em que hoje vivemos. E prometo que vamos falar já mais disso. Eu acho que, desse ponto de vista, esta candidatura tem princípios, tem valores que me têm orientado, que são insubstituíveis e que não encontro noutras candidaturas. Valores
a partir do projeto da Constituição. Portanto, numa Valores palavra, como a o sua trabalho, candidatura os vai até direitos, dia 24. O desenvolvimento, a democracia, a soberania, são valores inscritos no texto constitucional, que, do meu ponto de vista, são matriciais para nós enfrentarmos dificuldades com que o Portanto, só para não deixar dúvidas, na sua opinião, não faz sentido equacionar qualquer convergência pré-eleitoral com outras candidaturas a que eu chegados. comecei por lhe dizer Só que queria apresentei que esta concretizasse. candidatura como um espaço de convergência. E, portanto, se eu apresentei como um espaço de convergência, não faz sentido é dizer que eu não encaro a possibilidade de convergência. Eu quero, e esta candidatura foi apresentada desse ponto de vista, não como reconhece, um amplo espaço de por exemplo, convergência. Ana Gomes. Agora, eu acho é que temos que discutir convergência em função daquilo que consideramos que deve ser, nas condições que o país hoje vive, aquilo que deve ser o exercício do Presidente da República. E eu acho que é necessário um exercício alternativo dos João poderes do Ferreira, Presidente da o República. que é que não é possível convergir com a Ana Gomes? É a pessoa que tem hoje aqui em debate consigo. O que é que encontra de absolutamente... Eu tenho feito a afirmação da visão dos valores desta candidatura fundamentalmente pela positiva. Com certeza. Eu, como Mas digo, quando diz há eu acho circunstâncias que que definem esta candidatura que não encontro em nenhuma, e respondo, o que é que de respondo relevante já. não encontra? Eu olho para a situação do país e encontro, na explicação de muitas das dificuldades que estamos a enfrentar, um progressivo afastamento de princípios basilares que estão vertidos no texto constitucional, na lei fundamental do país. É uma lei fundamental que atribui amplos direitos no plano político, no plano económico, no plano social, no plano cultural, no plano ambiental, o direito ao trabalho como um valor central, como fonte de um conjunto de outros direitos. Não é possível olhar hoje para Portugal sem dar uma grande atenção às questões do trabalho, da precariedade laboral, dos baixos salários. A Constituição não as esqueceu. Ora, um presidente que tem por função primeira, é esse o juramento que ele faz no momento em que toma posse, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, tem necessariamente que defender este direito ao trabalho, como tem que defender o direito à saúde, o direito à e há educação, propriedade o direito privada, à dos meios de habitação. produção também? Também, propriedade privada, social e pública. É assim que a Constituição define e todas Mas isso têm um não papel choca com as importante suas a mais desempenhar. profundas convicções? Porquê? O papel do Estado devia ser fundamental, por exemplo, em E relação a aos meios de Constituição produção, reconhece. em relação à banca. Mas sabe que a Constituição atribui ao Estado e à propriedade pública um papel também no que se refere aos meios de produção. Mas não nega, obviamente, pelo contrário, reconhece o direito à Não propriedade é privada evidente, nos e noutros. nem eu faço, não me ouviu fazer nunca. Não me ouviu fazer nunca. Desse ponto de vista, eu tenho um total grau de identificação com aquilo que dispõe a Constituição, que tem uma outra dimensão. Muito importante, é bom a gente não se esquecer dela. Que quem fez a Constituição não se limitou a despejar para lá direitos, que são muito importantes e que não são uma realidade hoje na vida de todos os portugueses e têm de ser. E o Presidente da República tem aqui um papel. Mas a Constituição fez mais do que isso. Ela apontou um caminho programático, se quiser, uma política de desenvolvimento, uma política económica, uma política agrícola, uma política comercial, uma política industrial, na qual eu me revejo, que eu acho que a ação política, a ação governativa em Portugal tem muitas vezes tem-se afastado desse sentido programático da Constituição. Eu acho que há aspectos desse sentido programático com os quais eu me identifico mais do que Ana Gomes, por exemplo, porque acho que os desígnios da soberania nacional estão claramente muito associados a essa vertente programática da Constituição da República e eu não os menosprezo nem um minuto. Isto não significa a defesa de um país fechado sobre si mesmo, pelo contrário, um país aberto à Europa e ao mundo, mais até do que está neste momento, mas é natural que isso Já vamos aconteça. tentar perceber, João. Divergências desse ponto João de Ferreira, vista, ficou claro, e quis obviamente que pudesse explanar também o seu argumentário em relação a essa questão, que neste momento não equaciona que haja aqui uma possibilidade de fusão de candidaturas e, portanto, que estará excluída, pelo menos antes de uma possível segunda volta, essa hipótese. Ana Gomes, acredita numa segunda volta eleitoral? Acredito. Acredito que uma segunda volta é possível, está ao nosso alcance. Não há nenhuma sondagem que aponte para isso. Mas a sondagem que conta é do dia 24. E acredito que muita gente que se calhar não votou no passado, designadamente jovem, vai votar. Vem votar. Porque este é o tempo de reclamar este país. Os jovens têm que se implicar. Este país é deles, como é dos mais velhos, mas se os jovens não assumirem o controle deste país, nós não passamos da cepa torta. Eu não podia estar mais de acordo em relação a essas marcas referenciais da nossa Constituição e de como muitas vezes têm sido deixadas para trás, têm sido esquecidas designadamente na ação do Presidente da República. Mas eu acho que, justamente, eu apresento-me como uma candidatura não partidária. Acho que não vimos aqui brincar às eleições, não vimos aqui fazer marcação de territórios, eu não venho para isso, venho para concorrer
penso que pode chegar à segunda volta e, chegando à segunda volta, tudo é possível se houver, de facto, uma convergência progressista e se barrarmos o tipo de convergências à Bloco Central que, do meu ponto de vista, têm sido extremamente nocivas para o país. Concordará, só para encerrarmos este capítulo, que a chave do seu sucesso, e por muito que haja eleitores seguramente do Bloco, do PCP e de outros partidos que votem na sua candidatura, mas são partidos dos quais emergiram também outras candidaturas, que estará no PS concretamente a chave dessa possibilidade, ou seja, na sua capacidade de fidelizar eleitores daquilo que é o seu Carlos partido. Daniel, eu tenho comigo, você já disse o PAN, tenho também o LIVRE comigo, dá-me muito honra e conforto ter estes dois partidos comigo. Tenho-me sentido muito acompanhada por militantes socialistas e também por muitos independentes, muitas pessoas que não se revêem. Mas tem a que cúpula do seu partido a apoiar um candidato do centro-direita, Ferro Rodrigues, Carlos César. Esse é o problema deles. O que importa é o que é que o povo português vai dizer no dia 24. E eu quero, Mas Ana, com a minha está convencida campanha... que se o PS a apoiasse, tinha muito mais condições de defrontar Marcelo Rebelo. Eu já disse que eu sempre achei que o PS devia ter um candidato da sua área. E não é por o PS fazer uma marcação do terreno, não. É porque o PS tem, de facto, uma contribuição Mas também tem um problema histórico com isso. de um campo do socialismo democrático que faz falta para a democracia portuguesa. E é por isso que também, na falta de um candidato do PS ou de uma candidata do PS, eu decidi avançar. Agora, eu sinto-me muito confortada com muita gente, e muita gente é claramente do PS, presidentes de Câmara, inclusivamente, ministros que me apoiam, mas há muito mais gente para além do PS, porque a minha ambição é justamente federar aqueles que pensam como eu, que é preciso reconhecer que em muitos aspectos houve perversões da democracia e por isso a democracia não correspondeu aos interesses dos cidadãos e alienou muita gente. Marcelo Rebelo de Sousa como seu adversário já o ligou a alguns desses desvios até em relação à Constituição. Minha pergunta é, ele foi um mau presidente? Não é essa a questão que importa. Em muitos aspectos, não foi o Presidente à altura do que precisávamos. Olhe, as questões de trabalho, eu não podia estar mais de acordo com o João, como é fundamental valorizar o trabalho. Mais do que nunca neste momento, com a crise tremenda em resultado da pandemia, mas que no fundo já vinha de trás, porque estávamos numa situação de estagnação económica, mais do que nunca é preciso valorizar o trabalho e dar condições ao trabalho e obviamente criar emprego, mas criar emprego de qualidade, emprego decente, emprego bem remunerado, emprego que, por exemplo, em atividades que respondam às imperativas transições digital, desde logo a digital, que é inevitável, e sobretudo, a energética para responder às alterações climáticas. Se me permite uma interrupção telegráfica, os problemas no mundo laboral, designadamente no que toca à precariedade, já vêm de há muito, como diz, é verdade, vêm até de antes da Troika e de alterações que governos do Partido Socialista, quando Ana Gomes era deputada, votaram na Assembleia da República e que alteraram para pior a legislação laboral. É verdade. E eu não tenho problema nenhum ainda em prestar tributo ao seu partido, ao PCP, pelo papel positivo que teve ainda recentemente, desde logo, na viabilização dos orçamentos desde 2015. E agora, neste último orçamento, com as medidas, por exemplo, dos aumentos extraordinários das pensões, a proteção dos desempregados, também o aumento do salário mínimo. Muito disso é da interação, é exatamente da possibilidade de convergência progressista que houve por parte das forças que aprovaram o Orçamento de Estado e com a contribuição do PCP. No discurso à convergência, já percebemos, nas candidaturas não. É que mas considera que Marcelo Rebelo de Sousa foi hostil à governação de esquerda? É que foi a primeira vez não é, que tivemos não em é Portugal, isso, não é. Mas essa Isso questão não é é o relevante. único critério. Não é, claro que não é. Não, esse mas não é o relevante único perceber, critério. quer pela capacidade que tem demonstrado, Não, pelo esse menos ao não que dizem é as o sondagens, único de entrar critério. no eleitorado que tradicionalmente seria o vosso, quer pelas críticas que também são feitas à direita ao que foi a presidência de Marcelo. Ele diz que não foi de fácil. O senhor acha que ele foi Eu penso que a estabilidade política é importante e, em particular, quando temos um governo que está a procurar corrigir algumas da pior herança do passado, designadamente do tempo da Troika e de um governo mais troiquista do que a Troika, mas, por outro lado, não é só por si o que conta. De um Presidente da República eleito por sufrágio universal direto, espera-se muito mais. Espera-se um exercício da magistratura de influência para garantir que, de facto, as instituições funcionam regularmente. E aqui a palavra,
importa não é se calhar tanto o regulamento, mas é o funcionam. Porque nós temos diversas disfunções, por exemplo, na justiça, mas não só. Aponta um ou dois exemplos. Olha, uma delas é na justiça, em vários aspectos da justiça que não funcionam, porque justiça... E compete ao Presidente alterar. O Presidente está em contacto direto com operadores da justiça, compete no exercício da sua magistratura de influência com o Governo, garantir, por exemplo, que são postos os meios ao serviço da justiça para a justiça poder funcionar, que há organização, que há incentivo para a justiça poder funcionar. Há outros aspectos. Olha, na própria gestão da pandemia, eu penso que é outra convergência com o João, eu não gosto da ideia de se banalizar o estado de emergência. Já vamos a essa eu, questão, como Ana Gomes, Presidente já da tocou dois República, pontos. teria pedido à Assembleia da República que aprovasse uma lei Ana de Gomes leva emergência agora alguma sanitária. vantagem de tempo, eu prometo que vou já compensar o João Ferreira, mas porque tocou na questão da magistratura de influência, tantas vezes lembrada como o poder da palavra Deixe-me presidencial. só dizer, há outras questões essenciais. Eu estava a falar-lhe dos desafios climáticos. Então o Presidente da República, este Presidente da República, não poderia ter tido uma atuação muito mais proativa no sentido de garantir não apenas a atuação do Governo, mas sobretudo o envolvimento de outros setores da sociedade civil e designadamente empresarial para se fazerem as mudanças estratégicas que são essenciais para de facto colocou respondermos mais às esse ponto. alterações Agora a minha climáticas pergunta, então, e criarmos emprego de qualidade e com A sustentabilidade. minha pergunta, que é seguramente algo que as pessoas viu já alguma colocaram em coisa? relação ao poder da palavra e da influência do Presidente. Quando o Presidente criticou a Ministra Constância Urbano de Sousa, a Ministra caiu. Agora o Presidente criticou quer Eduardo Cabrita, quer Francisca Van Duna e continuam os dois no Governo. Perdeu peso a palavra presidencial. Bom, essa é a conclusão que o Daniel tira, não é? Eu acho que muita gente faz essa pergunta. Partilha exatamente essa pergunta. Ou então estamos aqui a jogar um jogo hipócrita e, efetivamente, finge-se que se quer um determinado resultado, mas efetivamente não se requer. Porque quando o Presidente quis, este e outros Presidentes, que determinados ministros fossem substituídos, eles foram. Portanto, podemos estar aqui perante um O jogo de Presidente não pode sombras. ou não quer? Podemos estar... Olha, eu não percebo, por exemplo, até hoje, como é que foi possível tolerar aquela desautorização do Ministro da Administração Interna pelo diretor da PSP no Palácio de Belém, invocando uma conversa com o Presidente da República para anunciar uma reforma que, obviamente, estava completamente fora da competência do dito diretor da PSP. E isto foi tolerado pelo Presidente da Uma resposta República. sua também sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Ele foi, apesar de tudo ou não, o Presidente que segurou o projeto que ficou celebrizado como geringonça e ainda hoje há um governo de esquerda, apoiado por uma maioria parlamentar de esquerda, com o Marcelo a presidente. Deixe-me, entretanto, falaram-se de vários assuntos desde a minha última intervenção e eu não queria deixar de fazer alguma referência Se puder a alguma começar deles. só pela resposta a esta pergunta, eu depois deixo fazer. Isso já foi respondido muitas vezes, quer dizer... É fatal quando há mais debates, Eu acho acontece. que... Vamos lá ver. A crítica que eu faço, e sou mais crítico do que a Ana Gomes relativamente ao que foi o exercício dos poderes do atual Presidente da República ao longo destes últimos 5 anos. Isto porque entendo que no juramento que ele fez de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, houve vários momentos em que se afastou desse juramento. Por exemplo, e estou a falar do exercício concreto dos seus poderes. Por exemplo, o poder de promulgação ou de veto de determinadas leis. Eu não teria promulgado alterações à legislação laboral aprovadas na Assembleia da República por maioria que desorganizaram completamente a vida de muitos trabalhadores neste país por via de um banco de horas, que deixaram os jovens deste país à procura do primeiro emprego perante uma situação de maior vulnerabilidade, quando a Constituição o que diz é que eles devem ter uma proteção especial no acesso ao primeiro emprego. Eu não teria vetado, como foi vetado pelo atual Presidente da República, uma lei, por exemplo, uma questão absolutamente sensível, que hoje é sentido como um problema por milhares de portugueses, que é a habitação. Eu não teria vetado uma lei que permitia a determinados inquilinos exercerem o direito de preferência sobre casas que eram de um grupo financeiro, que foi o suficiente o exercício desse veto para que o grupo financeiro se desfizesse desse património e os inquilinos ficaram impedidos, foi o grupo Fidelidade, ficaram impedidos de exercer o seu direito de preferência. Eu não teria, por exemplo, criado dificuldades como o atual Presidente da República criou, a que nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto se consagrasse definitivamente o caráter público dos transportes públicos, na sequência da reversão que foi feita, com grandes vantagens para as populações dessas áreas metropolitanas. Foi o Presidente o responsável por essa decisão? O Presidente, como sabemos, criou dificuldades.
vetou a lei, quer em relação aos STCP e Metro do Porto, quer em relação à Carris em Lisboa. Eu não teria criado dificuldades num momento crucial como aquele que estamos a viver, da pandemia, em que milhares de micro, pequenos e médios empresários estão numa situação de agonia. Eu não teria vetado, como vetou o Presidente da República, o apoio que a Assembleia da República conseguiu aprovar para os sócios gerentes, por exemplo. Têm todo o direito a ele, que fizeram descontos durante muitos anos para a Segurança Social. Portanto, eu tenho um exercício do concreto, uma avaliação do que foi o exercício concreto dos poderes do Presidente da República, que me afasta até da apreciação, parece mais positiva, que a Ana Gomes fez. Agora, se me disser, até tendo por comparação quem o antecedeu, houve claramente uma certa distensão. Quem o antecedeu, Foi melhor do que esperava. Ele levou o confronto com a Constituição a patamares que nós não conhecíamos até agora. Houve uma certa distinção. Agora, daí a fazer uma avaliação positiva desse exercício de poderes, eu claramente, e este é um aspecto distintivo desta candidatura, formulo um exercício alternativo de poderes do Presidente da República, claramente orientado, sem esquecer que o Presidente da República não é governo e não deve ser, e não devemos fingir que ele é governo. Não é. Mas tem os poderes adequados, do meu ponto de vista, tal como a Constituição os define. Não tenciono nem usar mais do que isso, mas nem menos. Tem os poderes adequados para ajudar a uma mudança de curso na vida nacional. João Ferreira, já estamos nos últimos 10 Deixa-me minutos, só dizer o uma tempo coisa em passa a relação voar, tem que ser mesmo muito rápido, porque temos Estou ali a dois ver, temas os tempos cruciais. ainda não estão inteiramente equilibrados. Mas Em vão relação estar. à justiça, que é uma questão sobre a qual se tem falado muito, e é uma questão no qual eu acho que tenho uma visão também algo diferente daquela que tem sido defendida pela Ana Gomes. Eu acho que o maior problema na justiça neste momento passa pelo acesso dos cidadãos à justiça. Nós temos, ao contrário do que diz a Constituição, nem todos têm direito à justiça. Há barreiras no acesso à Isso justiça. sabemos. Qual é a por sua via das preocupação, custas. João? Temos mesmo que avançar. Essa é uma preocupação em si mesma. E uma solução. Depois, a desvalorização dos próprios agentes judiciais, daqueles que intervêm no mesmo. E a falta de meios e de condições que se refletem em áreas como o necessário combate ao crime económico e à corrupção. Desse ponto de vista, valorizo os passos que foi possível dar agora neste Orçamento de Estado, fruto também de uma proposta do PCP, com um plano plurianual para investimento Muito bem. João, temos que avançar mesmo. Vamos a uma questão que também é cara e começo por si, porque ainda está, mas a desvantagem não foi a deixar expor as diferenças. Mas ainda vamos a isso. Ainda acredito que vamos a isso, mas há uma diferença crucial entre vocês e enunciou logo no início, quando falou de soberania, que é a questão europeia. O João Ferreira fala muitas vezes de um país submisso, dependente, subordinado, contra as políticas da União Europeia, a moeda única, as relações comerciais, a questão das pescas, da agricultura, enfim, conhece melhor que eu aquilo que é o seu argumentário habitual. Como é que um país como Portugal ia sobreviver fora desta União que critica tanto numa altura de crise como a que estamos a viver? Tem que perguntar a alguém que defende essa saída, não é o meu caso. Nunca defendi. Agora, é diferente. Nunca defendeu a saída da moeda única? Nunca defendi a saída da União Europeia. Não, da União Europeia sim. Sim, mas se quiser vamos às duas, tem que ser por partes. Eu posso falar nas duas. Mas, de facto... A saída da moeda única é recorrente e as críticas ao funcionamento da Europeia são totais. Mas eu posso lhe falar das duas. Não temos tempo para um enunciado tão não amplo. pode fazer duas perguntas e depois não temos tempo para responder. O que eu gostava era que... Mas com todo o gosto, com todo o gosto. Como é que neste momento eu só lhe fiz o reparo. Perguntou-me como é que se poderia viver fora da União Europeia. Ou com outra Europa. Eu não defendo a saída da União Europeia, defendo que o país não deve aceitar, como tem acontecido, decisões que são claramente prejudiciais ao seu interesse. Mas reconhece que neste momento era quase impossível resistir a esta pandemia, a esta crise, sem o apoio da Europa. Como está a sua situação? Eu acho que não critico formas de cooperação entre países que contribuam para fazer face a uma aflição que toca a todos. Aí, o que foi a intervenção da União Europeia deixou a desejar, como sabemos, sobretudo na fase inicial, em que cada país se voltou para si próprio e onde vimos coisas inimagináveis, como um reerguer de fronteiras, que há a circulação de bens e serviços que eram essenciais, que alguns países precisavam para salvar vidas e que outros estavam a reter. Jorge, o tempo está a avançar e agora já vai com larga vantagem. Deixe-me só responder à sua pergunta. Eu acho que não defender uma participação num projeto de integração e de cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos exige ao mesmo tempo uma postura de defesa do interesse nacional, que o Presidente da República, na qual tem uma responsabilidade muito importante, porque a Constituição atribui essa função de defesa da soberania. A Europa que responsabilizou tantos males, neste momento é a nossa salvação. Deixe-me concluir. Eu acho que nem a Ana Gomes aceitaria, não sei, mas ela o dirá, faça uma imposição, como aquela que veio de Bruxelas. Querer, por exemplo, transformar uma Caixa Geral de Depósitos, um banco público, um papel essencial no apoio à economia, numa espécie de caixinha,
Eu acho que o Presidente tem que ter uma palavra a dizer. Quando vem da União Europeia uma orientação ou orientações que pretendem tornar a TAP numa subsidiária de uma companhia de bandeira alemã, eu acho que o Presidente da República tem que ter uma palavra a dizer. E o Presidente teve sobre a TAP, mas agora tem que ouvir a Ana Gomes, João. Agora não posso deixar o tempo vai voar e quando depois... o nosso Orçamento de Estado, o tempo está a hoje acabar. antes de ser discutido no órgão João Ferreira, constitucionalmente tem que ouvir a Ana Gomes. Ana Gomes, tem de ir aos carinhos dos burocratas. esta é a sua grande divisão em relação ao João Ferreira. João, peço desculpa, tem Esta que ser a é Ana Gomes. realmente a grande divisão que eu tenho em relação ao João Ferreira, porque eu sou profundamente europeísta e mais convicta hoje de que sem a Europa nós não nos salvamos. Precisamos da Europa num mundo interdependente e globalizado. Só pela Europa podemos fazer diferença e podemos regular até a nível global. Desde as questões, por exemplo, do digital, do mundo digital, até às questões, olha, da vacina, não teríamos jamais a vacina. A cooperação, como o João sugere, só por si não chega. Só por si não chega. Há uma sinergia, há um trabalho de partilha de soberania que não é perda de soberania, é de facto soberania reforçada, porque ela é absolutamente indispensável para a regulação a nível global. E só pela intervenção a nível europeu é que nós podemos fazer essa diferença a nível global. Um caso concreto, a questão fiscal, a questão dos impostos. Nós, aliás, vamos ter agora, graças ao euro, de que o João quer sair, nós temos agora o tal fundo de recuperação e resiliência para nos permitir sair desta gravíssima crise. Vamos ter a mutualização da dívida, que vai ter que ser paga com impostos europeus. João, deixe-me falar, por favor. João. Com impostos europeus. Ora bem, o João tem estado a votar no Parlamento Europeu contra propostas de, por exemplo, um imposto sobre as grandes multinacionais digitais, que são as que estão a ganhar imenso dinheiro à conta da pandemia. Um imposto sobre as multinacionais. Não, era um imposto sobre, dentre os vários impostos de que se fala para pagar a mutualização da dívida, um imposto sobre as transações financeiras, um imposto sobre as grandes plataformas digitais. Outra coisa é para onde é que ele vai. E ainda um imposto sobre as empresas poluidoras. Isto é uma questão da maior importância, que obviamente só faz sentido a nível global. Não o defende, João. Porque, por exemplo, você votou, olha, o relatório sobre o escândalo LuxLeaks, portanto, a forma como os nossos governos faziam poupar dinheiro às grandes multinacionais que não pagavam impostos, e à conta disso, as pequenas e médias empresas pagam mais 30% de impostos do que as grandes companhias, segundo dados da Comissão Europeia. O relatório que, aliás, foi feito em coautoria pela nossa hoje comissária Elisa Ferreira, você absteve-se nesse relatório. Votou contra no último relatório justamente sobre as questões fiscais e de combate ao branqueamento de capitais. Tem que dar direito de réplica ao João Ferreira, 30 segundos, João, por favor, só para responder. As diretivas de combate ao branqueamento de capitais, a quinta diretiva, a última, você absteve-se. Eu também acho que é insuficiente, mas é muito melhor do que a quarta e do que a terceira. Ana Gomes, deixe-me ouvir só a réplica do João Ferreira, por favor, é que estou sem tempo. A proposta de publicação de relatórios, os chamados país por país, para as multinacionais terem que publicar o que é que pagam de impostos em cada país e para não continuarem a fugir aos impostos nos países que precisam de receita pública para pagar as políticas públicas de saúde, educação, etc. Agora é a vez do João Ferreira. Você votou contra. João Ferreira. João. Porque talvez não. Ana, agora tem que deixar ouvir o João Esse relatório no final, que foi criticado por inúmeras organizações não governamentais que se movem nessa área, deixou de fora inúmeras multinacionais. Mas é um e eu acho que elas deviam estar incluídas. Mas na Europa, deixa-me só concluir isto. Mas na Europa, muitas vezes, há duas o bom questões, é inimigo do ótimo. Em relação à tributação, há duas questões. Que é a instituição dos impostos. Eu sou inteiramente a favor da instituição de impostos sobre as multinacionais, sobre sobre as transações financeiras. Tem que concluir, João. Agora, a outra questão é para onde é que o dinheiro deve ir. E aí é que nós offshores, se não for a nível europeu, não é? Deixa-me concluir. Esse é um combate Ana Gomes, a nível europeu. eu nunca neguei, vamos tentar evitar aqui artifícios de linguagem, eu nunca neguei a necessidade de uma cooperação no plano europeu e de sinergias no plano europeu. Portanto, não tente colar a uma posição contrária a qualquer forma de cooperação. Aquilo que eu critico, e aqui critico também a Ana Gomes, é a aceitação de formas de integração que colocam os países em pé de desigualdade na hora de decisão. Aquilo que eu não aceito é que seja a Alemanha a determinar aspectos fundamentais da nossa política económica. Não me conformo com isso. Ana Gomes, eu não me conformo que o nosso Orçamento de Estado, que a Ana Gomes reconhece que tem que dar resposta a necessidades candentes do país, se nós aceitarmos. Não, Ana Gomes, peço desculpa.
O nosso Orçamento de Estado, por via de legislação que a Ana Gomes aprovou também no Parlamento Europeu, antes de ser discutido e aprovado pela nossa Assembleia da República, tem de ir ao carimbo dos Ana Gomes, burocratas de temos de Bruxelas. encerrar o Não, debate, Ana estamos Gomes no esquece, tempo não se limite. esquece, certamente. Ana Eu Gomes não lembro- se eu esquece. lembro- João, da muito situação obrigado. Que um Ana dos Gomes, lados muito também obrigado. os direitos humanos. Da Você, situação por em que o exemplo, país foi colocado. votou a favor O debate do está governo excelente. Não se Não esquece da havia. situação O debate foi tão pela qual vivo nesta fomos parte colocados. final que, Nos deixou obviamente, sob ameaça de chegamos sanções. rapidamente aos 30 minutos, que era o tempo limite. Está aqui provado, João Ferreira e Ana Gomes, que vale a pena haver mais debates, porque ainda haveria seguramente muito para nos dizer. E eu tinha bastante mais para perguntar, também devo assumir, mas felizmente ainda nos reencontraremos ao longo desta campanha. Quanto mais não seja, estaremos todos no debate com os 7 candidatos que a RTP promove, precisamente de hoje a 8 dias. Agradeço a presença de Ana Gomes, João Ferreira. Boa noite. Até mais daqui a pouco na RTP3 para o debate entre Vitorino Silva e Marisa Matias.